Qual é o ano aceitável de salvação? Aleluia. O Espírito do Senhor, Ele é sobre mim, Ele é sobre você. Aleluia. Porque Jesus determinou isso. O profeta Isaías, sei lá, talvez uns 600 anos antes de Cristo, ele profetizou que isso iria acontecer com a igreja do Senhor. Deus estava em busca de adoradores e de pessoas com determinação, com vontade para fazer a diferença nesta terra. E ele profetizou essas mesmas palavras. E aí depois, uns 600 anos depois, Jesus entra na sinagoga. E as pessoas estavam ali esperando algo, porque aonde Jesus estava, algo diferente acontece. Aonde Jesus está, algo diferente acontece. E nós já sentimos a presença do Senhor, aleluia, porque ela é real. E a Bíblia diz que aonde estiver alguém adorando ao Senhor, dois ou mais adorando a Deus, Ele está presente neste lugar para abençoar, aleluia. E Jesus estava ali presencialmente, e Jesus abre esta palavra que nós encontramos lá no capítulo 61 do profeta Isaías, e Jesus começa a discorrer sobre esta palavra. E quando as pessoas olharam para Jesus, Jesus falou: o que vocês acabaram de ouvir acaba de se cumprir. Sabe o que Jesus estava falando? Eu estou entregando a responsabilidade sobre a vida de vocês, aleluia. Esse é o ano aceitável da salvação. Nós estamos vivendo talvez tempos conturbados, nós estamos percebendo, nós estamos assistindo conflitos, enfermidades, uma enfermidade terrível que assola o mundo. Todos os dias que a gente vai trazer a palavra, a gente acaba não tendo como não falar desse problema terrível que assolou o mundo. Já há quase 2 anos nós estamos nessa luta, nessa dificuldade. E nós estamos também vivendo dias de conflito, dias de confronto, onde algumas pessoas, ela tem tentado se utilizar da força para obrigar uma maioria a fazer às vezes coisas que essa maioria não quer fazer. Nós estamos assistindo hoje a maior discussão no mundo sobre o tal passaporte sanitário, o tal da vacina para crianças, que não morreram crianças de Covid, mas estão querendo obrigar, querendo tomar guarda dos pais, se não vacinar as crianças. São imposições que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas eu tenho uma mensagem de esperança, aleluia. O Evangelho de Cristo, ele não é imposto, não é por força, nem por violência, mas é o convencimento do Espírito Santo de Deus, aleluia. E este é o ano aceitável de salvação no Senhor Jesus. E quando Jesus estava ministrando esta palavra, a Bíblia ela não traz aqui toda a contextualização de como foi que Jesus descreveu este capítulo que ele lia ali sobre o profeta Isaías. Mas eu creio que, além do que Jesus estava lendo, havia sim uma mensagem ali, uma mensagem de esperança para todas as pessoas. Certamente ele descreveu esta mensagem ali para aquelas pessoas, como nós estamos tentando descrever aqui. E Jesus falou de várias situações. E uma das situações que Jesus apresentou ali
Jesus falou que ele foi ungido e que nós também fomos ungidos para levar a mensagem de libertação aos cativos, aqueles que estão aprisionados. Quando nós lemos lá em João, no capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E quando você lê lá em João capítulo 8, versículo 36, ele diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não ouvi. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos falando de uma verdade que é Jesus. Aleluia. Mas sabe o contexto que, quando Jesus proferiu essas palavras, algumas pessoas indagaram Jesus dizendo que elas eram livres, mas elas não conseguiram entender o contexto espiritual. E algumas pessoas chegaram até Jesus e falaram: olha, mas eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão. Um filho de Abraão não é escravizado. Aí Jesus vai e fala para ele: você está muito enganado, você é escravo do pecado, você não consegue se libertar do pecado. Mas eis que chegou a verdade, e a verdade que liberta, aleluia. A verdade que torna você verdadeiramente livre, aleluia, porque o Filho vai te libertar, aleluia. Jesus estava falando desse cativeiro que as pessoas precisam se libertar. Jesus falou sobre os pobres. Aí alguém pode perguntar: mas o que tem a ver o pobre neste contexto? As pessoas fazem uma confusão enorme, dizendo que Jesus às vezes veio só salvar aquele miserável pobrezinho. Não. Nós podemos falar aqui de, talvez, eu vou colocar aqui 3 classificações que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada em relação ao que a Bíblia se refere ao pobre. Quando a gente busca lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, nós vamos ver Deus falando para a nação de Israel, dizendo: não se preocupe, sempre haverão os pobres no meio de vós. Mas ai de você se você não cuidar dos pobres, se você não estender a mão para esses necessitados. Nós estamos falando às vezes daqueles que não têm uma situação mais acima em relação a bens materiais, e o Senhor sempre fala: sempre haverá essas pessoas na terra, e sempre haverá uma oportunidade de você exercitar o Evangelho de Cristo, aleluia, sem fazer acepção de pessoa alguma, estendendo a mão para todas essas pessoas. Mas Jesus também, ele fala lá no Salmo 9, também, que os pobres, eles serão contemplados, aleluia, pela graça do Senhor Jesus, por causa da sua pureza de coração. A gente encontra também, lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala também no Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados pobres de espírito. E quem são essas pessoas? São exatamente aqueles que reconhecem o quanto eles são dependentes de Deus, aleluia, e estes verão o reino dos céus.
Mas a Bíblia também fala, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia fala que existe o rico pobre. Mas o que é isso? É aquele que se acha tão rico, mas ele é um pobre, cego, miserável, e que se ele não se arrepender, ele não verá a Deus. Nós podemos estar em qualquer uma dessas categorias aí, mas eu quero dizer para você, escolha aquela em que você é dependente de Deus, aleluia. Escolha aquela que você precisa ser dependente de Deus. Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus também fala que ele foi ungido para pôr em liberdade o oprimido. Quando nós lemos aqui nesta palavra, Jesus fala em pregar a liberdade, Jesus fala em evangelizar os pobres, Ele fala em curar quebrantados de coração, Ele fala em pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Mas só que Jesus fala, quando Ele fala de oprimidos, Ele diz que Ele quer pôr em liberdade o oprimido. Mas por que essa palavra, ela é diferente? Querido, nós estamos vivendo, eu já falei aqui, dias tenebrosos, dias complicados, e as pessoas estão aprisionadas, oprimidas. É até surpreendente quando nós olhamos algumas informações, às vezes nós recebemos, de pessoas que outrora eram usadas por Deus, pessoas que até pouco tempo eram pessoas que ganhavam almas para o Senhor Jesus, e de repente essas pessoas, era como se aquele copo cheio todo o entornou, e essas pessoas perderam a esperança. Quantas pessoas perderam a esperança? E é inacreditável, você para, não é possível que esta pessoa perdeu a esperança. Talvez há pessoas que não estão nessa situação que eu falei, talvez são pessoas que hoje elas estão vivendo sem um rumo, sem uma esperança, aprisionadas no sofrimento, numa dificuldade, numa ansiedade, numa opressão, numa depressão, que é a palavra mais comum do momento. Existem estudos que mostram que essa enfermidade maligna, satânica, que atingiu esta terra, ela tem prejudicado, perturbado a vida de muitas pessoas. Pessoas que têm entrado em profunda depressão. Pessoas que têm se tornado oprimidas. Mas Jesus, há quase 2000 anos atrás, Ele disse: Deus me ungiu para pôr em liberdade o oprimido, aleluia. E na determinação e na autoridade do Espírito Santo de Deus, como ministro do Senhor nesta noite, aleluia, eu também sou ungido para pôr em liberdade o oprimido, em nome de Jesus, aleluia.